beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser perfeita. Aqui está sendo referida esta palavra em relação a Jesus Cristo, ao Messias enviado da parte de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, Jesus Cristo quebra toda a expectativa que os mestres da lei e que os fariseus tinham acerca do Messias. Eles esperavam o Messias, mas não esperavam o Messias vindo como veio Jesus, na humildade, na simplicidade e passando pelo sofrimento. Eles esperavam o Messias, mas o Messias glorioso, o Messias vencedor, o Messias que viria para destruir os inimigos, para eliminar com os adversários de Israel. E não foi assim que Jesus veio como Messias, tampouco foi assim que ele exerceu a sua missão. Sua missão ele a realizou na simplicidade, na humildade e por meio do sofrimento. Já desde o seu nascimento estava ali profetizado também como seria a sua vida. Ele não nasce em berço de ouro, ele nasce e é colocado em uma manjedoura, o lugar aonde os animais comiam, porque para ele não havia lugar na cidade, não havia lugar nas hospedarias. Diferente dos reis deste mundo, que nascem e que se criam em berço de ouro, o Filho de Deus, o verdadeiro Rei do mundo e Senhor do universo, ele nasce em uma estrebaria. Ele nasce onde ficavam os animais durante a noite. Ele, irmãos e irmãs, vem assim para cumprir esta profecia de Isaías. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Diferente do pedido dos discípulos que encontramos neste evangelho, quando dois deles chegam lá para Jesus: mestre, queremos te fazer um pedido. E Jesus então, o que então que vocês querem que eu faça? E eles lançam então para Jesus a proposta: deixa-nos sentar, uma à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Meus irmãos e minhas irmãs, o desejo dos discípulos é ser saciados em sua vaidade. Deixa-nos sentar na tua glória, uma à direita e outro à esquerda. Meus irmãos e minhas irmãs, para nós, não devemos aspirar a sentar à direita ou sentar à esquerda. Devemos desejar entrar na glória, independente do lugar onde se vai ficar, independente da posição que se vai ocupar. O importante é participar da festa. O importante é entrar para o banquete nupcial do Cordeiro, assim como nos menciona o livro do Apocalipse. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo, ele veio para viver na humildade entre nós, entre os homens, passando e experimentando tudo aquilo que a gente viveu. Meus irmãos, por que Jesus quis passar por tudo o que a gente passa? Para sentir na própria pele aquilo que a gente sente. De modo que ele não é insensível à nossa dor, ao nosso sofrimento, às nossas expectativas, aos nossos sonhos, aos nossos desejos. Ele experimentou tudo isto, ele passou por tudo isso, e quando a gente passa por uma situação, a gente tem mais facilidade de entender o outro naquela situação que ele passa, naquela situação que ele vive. Quando a gente não vive determinadas realidades, a gente tem dificuldade de entender quem passa e quem vive por aquilo.
por aquela situação, por aquela realidade. Jesus passou por tudo para compreender cada um de nós naquilo que passa. E assim, passando por todo este sofrimento, ele alcançou também sabedoria, como nos diz aqui a primeira leitura. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. O sofrimento, irmãos e irmãs, não deve trazer para nós apenas tristeza, traz para nós também sabedoria, traz para nós também luz para a nossa vida. Quando a gente sabe viver o sofrimento baseado na fé, crendo em Deus, acreditando no Senhor. Porque quando se vive assim o sofrimento, quando se vive assim as experiências dolorosas, quando se vive assim as tribulações, baseados na fé, confiando e acreditando em Deus, aquele sofrimento, aquela dor, aquela tribulação se torna para nós fonte de sabedoria, fonte de crescimento, fonte de amadurecimento. Por isso, irmãos e irmãs, é preciso viver a dor, é preciso viver o sofrimento sustentado na fé, fortalecido na fé. É na hora da dor, é na hora do sofrimento que a gente então coloca em prova a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Se a gente crê em Deus, se a gente acredita em Deus, se a gente confia em Deus, tenhamos, irmãos e irmãs, o cuidado para que na hora do sofrimento não ponhamos-nos sempre a reclamar, não ponhamos-nos sempre a praguejar, porque quando isto acontece, o sofrimento não se torna causa de crescimento, vai se tornando causa de condenação, vai se tornando causa de perdição, porque a gente não é capaz de colocar em Deus a nossa confiança. A gente reclama, a gente fala, a gente diz isso, diz aquilo. Vejamos e olhemos para Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso modelo. Diz a leitura, ele teve uma vida de sofrimento, ele mesmo foi provado em tudo como nós, menos no pecado. Jesus, quando entra nesse mundo, não faz este pedido para o Pai: eu quero ser honrado, eu quero ser visto por todos. Jesus passa, irmãos e irmãs, pelo sofrimento, pela dor e inclusive pelo esquecimento. A gente tem os evangelhos retratam pouco tempo da vida de Jesus, cerca de 3 ou 4 anos, e alguns episódios perdidos de sua vida na infância. Jesus Cristo passou também pelo sofrimento do esquecimento ou do anonimato. Mais de 30 anos de sua vida, ele viveu no silêncio de Nazaré, sem ser visto, sem ser honrado, sem ser lembrado. Mais de 30 anos sem que ninguém soubesse, além da sua própria mãe e do seu pai adotivo, São José, e a Virgem Maria. 30 anos sem que ninguém soubesse quem ele era, morando em Nazaré, vivendo em Nazaré, crescendo em Nazaré. Meus irmãos e minhas irmãs, só aí já encontramos uma grande lição para a nossa vida, porque muitas vezes, nem pelo silêncio, nem pelo anonimato, a gente é capaz de passar. Basta a gente ver algumas das nossas autoridades, quando estão em determinadas situações, já dizem logo: você sabe com quem está falando? Às vezes é o filho de uma pessoa grande ou de uma pessoa importante, você sabe com quem está falando? Já quer dar logo aquilo que a gente chama uma carteirada, né? Já quer logo se mostrar e mostrar
as suas credenciais. Opa, vá devagar comigo, que eu não sou qualquer um, sou filho de fulano, sou filho de cicrano, sou filho de beltrano, tenho tal poder. Jesus Cristo passou 30 anos em silêncio em Nazaré, sem que ninguém soubesse que ele era o Filho de Deus. Passou 30 anos em silêncio em Nazaré, sem que ninguém viesse pedir nenhum milagre para ele. Meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos então com Jesus a aproveitar do sofrimento quando ele vem para a nossa vida. Aprendamos com Jesus a viver na simplicidade, a viver na humildade, assim como ele viveu 30 anos de sua vida lá em Nazaré, no silêncio de Nazaré, na casa de Nazaré, na família de Nazaré. Ali Jesus, no silêncio, foi suportando os sofrimentos da vida, foi aprendendo com a vida e com aquilo que a vida trazia, de dor, de sofrimento, de alegria, de vitórias, mas também de fracassos. Cristo Jesus passou por tudo como nós, como nos diz a leitura. Em tudo ele foi provado, como nós, menos no pecado. Peçamos então, irmãos e irmãs, ao Senhor, que nos conceda a graça de aproveitar cada momento de nossa vida para ser vivido na fé e com fé. E vivido na fé e vivido com fé, servirá para o nosso crescimento, servirá para o nosso amadurecimento, servirá para nos ajudar a compadecermos-nos das outras pessoas e dos nossos irmãos. Sobretudo, irmãos e irmãs, Deus nos deixa passar por essa experiência com a prática do pecado. Por que Deus nos deixa cair no pecado? Por que Deus nos deixa fraquejar no pecado? Às vezes nem se tem um grande pecado, mas se tem aquele pecado que às vezes pode até ser pequeno, mas que está caindo frequentemente, vez ou outra se está caindo, porque Deus permite que o pecado aconteça na nossa vida, para que a gente, olhando para nós, olhando para o nosso próprio pecado, possa se compadecer do outro, possa ter misericórdia do outro, possa se colocar na condição do outro, e assim usar de compaixão, usar de misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos com tudo na nossa vida, inclusive com as quedas que nos acontecem ao longo do caminho. Olhemos para nós, olhemos para a nossa fraqueza e passemos a refletir: se eu quero ser bom, se eu quero ser discípulo de Jesus, continuo caindo nestes pecados e Deus tem de misericórdia de mim, porque eu não devo ter misericórdia também do meu irmão? Porque eu devo me considerar melhor ou maior do que aquele irmão? Ele também está lutando por ser uma pessoa melhor, ele também está lutando por ser um discípulo melhor, mas ainda tem essa fraqueza, mas ainda tem essa limitação. Tudo na nossa vida deve ser para nós aprendizagem. Tudo na nossa vida deve trazer para nós sabedoria. As dores, os sofrimentos, as vitórias, as quedas, as fraquezas, se tudo for vivido com fé, trará para nós sabedoria, crescimento e amadurecimento. Que o Senhor, portanto, nos ajude a termos esta fé que nos faça sempre crescer, amadurecer e ter sabedoria com todas as experiências da nossa vida, todas estas experiências que o próprio Deus quis passar, que o próprio Deus quis experimentar quando se encarnou em Jesus Cristo. Assim, que o Senhor nos conceda esta graça de viver com fé cada momento e cada experiência de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta passagem da carta aos Hebreus, meditando como é rico
cada experiência que a gente vive, pois o próprio Deus quis também passar por cada uma destas experiências, menos o pecado. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado.